Fala, meus amigos, estamos aqui começando o segundo vídeo de hoje, tá? E nesse segundo vídeo a gente vai falar sobre uma notícia bizarra que veio lá dos Estados Unidos. O estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, obriga professores a usar a Bíblia nas escolas, tá? Então, bizarro isso aí, mais um atraso. Vamos tentar entender um pouco a bizarrice disso, o atraso que isso representa e, ao mesmo tempo, ponderar aqui os motivos, né? Por que isso é um retrocesso e, enfim, torcer para que isso não chegue aqui no Brasil. Eles estão tentando aqui no Brasil vários retrocessos, por exemplo, a questão das escolas cívico-militares e, enfim, privatização também de escola pública, uma série de retrocessos, e isso aí, se vier para cá, é mais um, né? Então a gente tem que refletir isso aqui, porque ideia de jirico a direita brasileira pega rápido e daqui a pouco a gente está tendo que aturar isso aí, tá? Enfim, então vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre as repercussões, ao mesmo tempo aqui, alternativas de reflexão, tá? Então, a notícia da revista Veja, tá? Eles dizem o seguinte aqui: Estados Unidos, Oklahoma passa a obrigar ensino da Bíblia em escolas públicas, certo? Então, o Estado americano, enfim, dos Estados Unidos, né, borra os limites entre ensino religioso e educação pública ao exigir aulas sobre 10 mandamentos, entre outros temas, né? Enfim, e aí diz o seguinte: o superintendente estadual de Oklahoma, o republicano Ryan Walters, tinha que ser republicano, né? Anunciou nesta quinta-feira, 27, que todas as escolas públicas do estado dos Estados Unidos, Oklahoma, né, serão obrigadas a dar aulas sobre a Bíblia, incluindo temas como os 10 mandamentos. A medida extraordinária borra os limites entre o ensino religioso e a educação pública. E borra, na verdade, os limites, né, e a fronteira entre a educação, entendida como algo, né, ligado aí enfim, à evolução da humanidade e tudo mais, e a religião, né? Enfim, a religião, já adianto logo isso aqui, né? A religião deve ser algo que tem que ser ensinado na escola a partir de uma perspectiva histórica, crítica, reflexiva, e vamos entender um pouquinho por que também no vídeo de hoje, tá? Eles continuam. Walters descreveu a Bíblia como uma pedra de referência histórica e cultural indispensável, e disse que o ensino do livro sagrado passará a ser exigido em certos níveis escolares, tá? Religião nas escolas, né? A medida ocorre uma semana depois do estado da Louisiana se tornar o primeiro estado a exigir que escolas públicas tenham cartazes com os 10 mandamentos em todas as salas de aula. Olha que absurdo, né? Que coisa inacreditável. A nova lei foi rapidamente contestada em um tribunal local e o mesmo deve acontecer com a iniciativa de Oklahoma. Certamente vai ter gente ali, né, não só na esfera judiciária, mas na própria esfera pedagógica, questionando isso, enfim, né, a bizarrice disso aí. Agora, isso é um movimento que a gente está vivendo aí, um neoconservadorismo, enfim, é um retrocesso em várias áreas, não só nos Estados Unidos, no Brasil, em outros países também, e a gente tem na Argentina, agora está acontecendo, né, estão acontecendo trocentos retrocessos, então é preciso a gente pensar isso aí, tá? De maneira mais ampla. Aí, para finalizar, o texto diz, né, o movimento para incluir textos religiosos nas salas de aula faz parte de uma tendência crescente em nível nacional nos Estados Unidos para criar e interpretar leis de acordo com uma visão de mundo particular, certo? Marcada pelo cristianismo conservador, tá? Oklahoma também tentou ser o primeiro estado a autorizar uma licença para uma escola religiosa, o que teria canalizado recursos obtidos por meio de impostos para uma escola católica online. Vou utilizar os dinheiro dos impostos para poder criar uma escola de uma religião específica com vínculo com o Estado. Quer dizer, né, uma bizarrice inacreditável, e com a inauguração prevista para agosto. A Suprema Corte de Oklahoma barrou a iniciativa nessa semana, mas é provável que apoiadores apelem da decisão. E aí esses mecanismos, né, a Suprema Corte nos Estados Unidos, o STF aqui no Brasil, vão tentando conter esses avanços, né, meio que medievais, ali, neomedievais, né, um negócio inacreditável. E aí eles dizem aqui ainda, né, a diretriz já encontrou resistência por parte dos Americanos Unidos pela separação da igreja e do Estado. Olha, tem isso, né? Uma organização que também entrou com uma ação judicial para impedir a escola religiosa em Oklahoma e a lei dos 10 mandamentos na Louisiana, tá? E a Raquel Laser, né, presidente do grupo, diz: escolas públicas não são escolas dominicais.
escolas públicas podem ensinar sobre religião, mas não podem pregar, né? Porque, enfim... E aí eles comentam também a relação da igreja com o Estado, né? Eles dizem aqui o seguinte: Walters, um ex-professor de história que fazia parte do gabinete do governador de Oklahoma, Kevin Stitt, antes de ser eleito superintendente estadual em 2022, tornou-se um implacável defensor de medidas conservadoras na área da educação. Nas escolas públicas, ele lutou para proibir temas como racismo, história e identidade de gênero, jogando tudo sob o guarda-chuva de ideologia woke. Tá? Na verdade, existe muito neoconservadorismo nos próprios movimentos neoidentitários. Tá? Só que é um neoconservadorismo de outra seara. Né? Eles atacam os tradicionais, mas meio que para se colocar no lugar dos tradicionais, né? Como neotradicionais. Então, assim, existe isso muito também. Né? A gente está vivendo muito isso no mundo recente. Já fiz alguns vídeos aqui sobre isso também, tá? O fato é que esses excessos, os conservadores têm que ter o seu espaço na sociedade. Agora, em 100% dos casos, quando eles se tornam o poder vigente, a sociedade perde com isso, porque mais gente perde a voz, perde a participação. Então, enfim, todos esses conservadores e neoconservadores têm que ter o seu espaço, mas têm que perder poder, né? Porque senão eles limitam o poder dos outros, eles têm essa vocação, né? Isso é um problema. Em seu anúncio nessa quinta-feira, o Walter chamou a Bíblia de um documento histórico necessário para ensinar nossos filhos sobre a história deste país, para ter uma compreensão completa da civilização ocidental, para ter uma compreensão da base do nosso sistema jurídico e tudo mais. Né? Quer dizer, muito se confunde aí a religião com as vinculações históricas em, enfim, sociedades ali que tinham até um poder religioso, mas que funcionavam mesmo de forma mais ampla naqueles movimentos e mecanismos que eram para além da religião. Né? E outra, né? Mesmo quando ele pondera aqui que a Bíblia é um documento histórico para ensinar sobre a história do país, tem uma compreensão completa da civilização. Na verdade, o fato da religião ter sido importante na formação original ali, né, dos países, enfim, das experiências nacionais e tudo mais, não significa que a gente tem que ter isso até hoje. Por quê? Porque essa importância que eles tinham na base lá era uma importância que era derivada do resto, né, da Idade Média. Né? Os Estados-nação surgem ali depois, né, junto com a Revolução Industrial e tudo mais, Revolução Francesa, etc., como em uma tentativa de sair daquela lógica medieval. Né? Então isso é muito importante também de ponderar. E por último, o último parágrafo é que eles dizem: não ficou claro no que implicaria o ensino da Bíblia ou em quais níveis de escolaridade as aulas seriam incluídas. Walters garantiu, porém, que o Estado poderia fornecer os materiais didáticos para garantir uniformidade na entrega. Quer dizer, né, todo mundo com bíbliazinha no braço e aprendendo a ser crente, aprendendo a voltar para a Idade Média. Né? É igual o patriota do caminhão, só que sem o caminhão. Olha que desgraça. Né? Enfim, e aí, pessoal, a questão é a seguinte, tá? Deixar aqui para vocês algumas dicas importantes, tá? Só vamos ler rapidinho aqui a fala do tal Walters, né? Que é uma fala rápida aqui de 40 segundos. Ele diz o seguinte: nós vamos enviar um memorando hoje que cada distrito da escola vai aderir e que cada professor e cada aula no estado vai ter uma Bíblia na aula e vai estar ensinando da Bíblia na aula, para garantir que essa compreensão histórica esteja presente para cada estudante no estado de Oklahoma. Primeiro, né, a compreensão histórica da Bíblia, né, você não precisa da Bíblia como material didático para poder ter essa compreensão histórica. O professor de história, ele está sempre preparado para poder passar esse panorama histórico e, ao mesmo tempo, a crítica dos excessos da Bíblia, da religião, etc. e tal. Né? Enfim, e aí, para finalizar, tá, ele diz: de acordo com nossas normas acadêmicas e a lei do Estado, a Bíblia é um documento histórico necessário para ensinar a nossos filhos sobre a história deste país e ter uma completa compreensão da civilização ocidental, ter uma compreensão da base do nosso sistema legal, e francamente, quando falamos da Bíblia,
um dos documentos mais fundamentais usados para a constituição e nascimento do nosso país. E aí isso tem tudo a ver com o que eu falei agora há pouco, né? Quer dizer, a Bíblia é um documento histórico, mas ela não é um documento produzido por historiadores, né? Ela foi produzida por pretensos profetas, enfim, narradores ali de questões, serve como material histórico, como material reflexivo, como material, enfim, de percepção das diferenças temporais, das diferenças de eras e tudo mais, sem dúvida nenhuma. Agora, tomado como documento histórico da mesma seada, da mesma, enfim, né, da mesma procedência de um documento feito ou enfim, produzido ou refletido por historiadores preparados para isso, ou até por filósofos, enfim, né, tá longe de ser, muito pelo contrário, né? Então já citei várias vezes aqui o Caim do Saramago, até esqueci de separar o livro do Saramago, ou até eu coloquei, não coloquei não, né? Enfim, mas enfim, né? O Caim do Saramago é mais historiador do que o profeta da Bíblia, certo? Enfim, e aí para finalizar, ele fala aqui também sobre então, a questão da civilização ocidental, né? E na verdade a civilização avança, né, para além da religião, né? O que a gente pode entender como civilização hoje nesse tema aqui estrito, né? É um modo de funcionamento no qual a religião precisa ser acolhida, mas não pode ser a base, não pode ser o núcleo do poder. Porque quando você coloca o núcleo do poder na mão da religião, a própria civilização até cresce, volta, retrocede, né? Porque a religião, por vocação, ela é meio que monolítica, autocentrada, não admite muito contraditório e uma série de coisas que problematizam a existência da civilização. Então, a civilidade é a gente chegar num ponto em que todo mundo tem o direito de ter sua crença religiosa, acreditar, né, em Papai Noel, acreditar em Deus, acreditar em paraíso, em, enfim, salvação e etc e tal. Agora, você não pode permitir que essas pessoas tomem o poder, e não só o poder do ponto de vista político lá, né, do Estado e tal, mas mesmo o poder de narrativa nessas instâncias que são, né, as instâncias escolares, educacionais, universitárias, porque isso é um retrocesso, né? E por último, ele fala aqui da questão de que a Bíblia é um dos documentos mais fundamentais usados para a constituição e nascimento do nosso país. É o que eu falei agora há pouco, quer dizer, o fundamento não precisa ser repetido ad eterno, né? Você fundamentou a existência, o nascimento de uma sociedade na Bíblia, mas se ela avança e outros discursos vão ampliando ali, vão acrescentando, etc e tal, você tem que abandonar isso como fundamento, isso passa a ser uma parte ali, né, enfim, do contexto, e não a base, certo? Senão é retrocesso, tá? E aí, só para registrar, tá, que o vídeo hoje, esse aqui quer dizer, esse segundo vídeo, né, vai ser um pouquinho mais curto, mas só para registrar uma sequenciazinha rápida aqui que ajuda a entender esse contexto, né? Por quê? Porque a filosofia surgiu para contrapor a religião, ou seja, os mitos, enfim, né, as experiências ali pautadas na crença, sem reflexão e tudo mais, tá? Então tá aqui os filósofos pré-socráticos, os textos aqui com a organização do Gerd Bornheim, que é um filósofo brasileiro, tá? E esse livro aqui do Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego, que explica muito também aí, em parte, né, o quanto que a filosofia é uma tentativa ali de superar as crendices religiosas, as conexões meio que, né, acríticas ali com mitos, etc e tal, e tentar ponderar a vida, as sociedades e tudo mais de maneira mais complexa, mais ampla, tá? Então é importante pensar isso aí. E nesse contexto aqui, desse tipo de retrocesso para essas bizarrices aí, como, né, a Bíblia virar material escolar, né, entendeu? Enfim, aí para poder entender, né, essa diferença aí, também vale entender o que são os mitos, né? Tá aqui o Mito, esse livro do K.K. Ruthven, certo? E esse livro aqui também do Mircea Eliade, que é um historiador da religião, inclusive, dentre outras coisas, né? Mito e Realidade, tá? E também, aí isso aqui já é mais uma releitura contemporânea da ideia de mito,
mas vale ler também porque, inclusive, esse papinho de Bíblia nas salas de aulas é meio que uma mitologia isso, né? Então, as mitologias do Roland Barthes também vale a pena ir porque é um trabalho bem legal, tá? Para poder ampliar nesse sentido a discussão. E para finalizar, tá? Para finalizar mesmo, a última ponderação aqui do vídeo, vale entender que a gente tem dois eventos históricos que ensinam, né? Ajudam a entender, ensinam, enfim, bastante a importância da cautela com a religião e da necessidade do contraditório e do contraponto radical a esses excessos, que são justamente o surgimento da Grécia ali, né, da filosofia na Grécia, como eu já falei agora há pouco, e o Renascimento. O que se chama de Renascimento, que é aquele período ali que por volta de 1500 a 1600, que é esse período ali que, enfim, começa a mudar, né, o mundo, começa a mudar a Europa, né? O que renasce? Renasce justamente o pensamento grego. Para quê? Para substituir a Idade Média, que era o quê? Um núcleo pautado na religião. Então é a mesmíssima coisa, né? Se a gente resume a coisa, a filosofia surge para tentar superar o atraso, enfim, né? Aquela coisa, enfim, né? Meio que atrasada mesmo, né? Dos mitos, que tem o seu valor e tudo mais. A gente tem vários autores que discutem, né, enfim, o valor disso, mas em certo sentido é um atraso, né? E a ciência, por exemplo, a filosofia, a política não avançariam se ficasse só naquilo. Então, assim, os mitos são substituídos pela filosofia lá na Grécia Antiga, e no Renascimento a mesma filosofia, a arte, a ciência substituem a lógica bizarra da Idade Média. E para entender por que era bizarra, né, a gente pega os exemplos. Né? Tá aqui a história do Galileu, né? Galileu, que hoje é considerado um dos maiores cientistas da história da humanidade, o cara ali que, enfim, descobriu coisas fantásticas, na época foi obrigado a negar, né, essa complexidade que ele estava vendo e ficou preso, né, em prisão domiciliar durante os últimos 8 anos da vida dele porque estava correto, porque estava certo, mas estava atacando a religião. Então isso aqui é um exemplo, assim, fundamental, isso sim é fundamental para a gente poder ter cautela com essas movimentações aí bizarras de retrocesso, como é o caso dessa situação lá de Oklahoma. Tá? E aí, só para finalizar, tá, deixo exemplos aqui de livros do Renascimento, para quem quiser acessar aqui, né, essa época ali, tá? São livros que explicam bem ali essa movimentação de tentar ampliar o raciocínio para além, né, da Idade Média. A Idade Média, ela não foi só religião, né? Teve outras coisas ali, o teatro, enfim, teve muita coisa interessante que aconteceu na Idade Média, mas o núcleo do poder estava na mão da religião. E aí isso tornava essas manifestações diferentes muito precárias, né? E essa é a questão, né? Enfim, o Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, tá? Não só precárias, mas perseguidas também, né? Que é um problema. A Utopia, tá? Do Thomas More, certo? São obras ali do início do século XVI, tá? Utopia do Thomas More. O Príncipe do Maquiavel, também está aqui, obra importante daquela época também, tá? E que diz muito o que era essa tentativa de mudar ali, né? A visão de mundo, etc. e tal, tá? E mais 2 obras que já são do final do século XVI, início do XVII, mas que também refletem ainda ali o final do Renascimento e, enfim, as discussões da época, tá? O Shakespeare, e eu estou mostrando o Rei Lear aqui, mas toda a obra do Shakespeare, né? Tá? E essa obra aqui fundamental, essa sim fundamental, né? Que é o Discurso do Método, tá? Do René Descartes, que, enfim, é uma obra de filosofia, de ciência, de pensamento, enfim, né? E tem muitos filósofos que acreditavam em Deus, tinham religião, etc. e tal, mas estavam ali, digamos, mergulhados em descobertas novas que ainda não dimensionavam tão bem assim em relação à religião, pelo olhar que a gente tem hoje, né? Mas que não podem ser considerados religiosos estrito sensu, longe disso, né? Então, enfim, tá? Então tá aí, cita aí o livro do René Descartes, tá? E por último, aqui é a última mesmo, tá? Pra gente finalizar o vídeo,
esse livro que eu já fiz vídeo aqui sobre ele, que é o livro A República Mundial das Letras, da Pascale Casanova. Nesse livro aqui ela vai mostrar, dentre várias e várias outras coisas, o quanto que a Europa foi se constituindo ali, os estados-nação e as línguas vulgares substituindo o latim, que era justamente a língua, enfim, né, a língua autoritária da religião na Idade Média. Ninguém podia ler a Bíblia, só quem conhecia o latim, quem era da igreja, né? Então esse livro aqui ensina, assim, milhões de coisas interessantes sobre isso, o quanto que essa modificação do latim para as línguas vulgares ajudou a Europa a mudar de rumo, né? Então, quer dizer, eu deixo essa dica também aí, porque isso tem que ser pensado para dialetizar esses excessos aí, como essa, enfim, essa lei nova aí lá em Oklahoma, que parece que não vai passar, então, né, tem a Suprema Corte para poder dar uma, enfim, dar um contrapeso a isso aí, só que isso é uma tendência. Então é preciso que a gente reflita isso e discuta isso, a gente que é da filosofia, que é da arte, que discuta isso, para que isso não se torne, enfim, hegemônico. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta aí no próximo vídeo do canal. Grande abraço aí, tamo junto. Fui.